Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Ah, que bom. Bom, para a gente iniciar aí, até que todo mundo se conecte, a gente está começando no horário, algumas orientações iniciais aí para quem já está conectado, né? Primeiro, é mais importante vocês usarem uma conexão aí de banda larga. A conexão de 3G e 4G é muito instável e aí costuma falhar, então quem puder ir para uma conexão banda larga é melhor. A gente não tem costumado gravar isso, o vídeo, né, exibir o vídeo, porque isso acaba sendo pesado e compromete aí a apresentação em alguns momentos. E aí muita gente teve problema aí em webinars anteriores. Então aqui a gente vai ter só os slides e o áudio. Se alguém precisar aí, tiver alguma dificuldade aí com o inglês. Em cima você tem a possibilidade de mudar o idioma, tem a bandeira aí dos Estados Unidos, aí você pode mudar para uma bandeira de Portugal, aí o português de Portugal. Vai satisfazer a necessidade aí. A gente, nessa apresentação, a gente vai gastar em torno de 45 minutos, né? Onde a gente, no final, vai procurar responder algumas perguntas. Se houverem muitas perguntas, se houver muitas perguntas, a gente discute e debate depois, em outra instância, a gente publica no blog ou responde de maneira privada para alguém que colocar alguma pergunta aí que não possa publicar. Então fique à vontade aí para poder mandar as perguntas que vocês tiverem. Durante a apresentação, eu vou procurar não interromper para justamente dar fluidez e a gente deixar que as perguntas sejam respondidas ao final. Durante a apresentação, o Guilherme, que está me acompanhando nessa apresentação, ele vai selecionar aí algumas perguntas para que eu tenha que dar mais atenção à apresentação do que efetivamente me preocupe em responder no momento que eu estiver falando um assunto. Mas pode ser que eventualmente eu selecione alguma pergunta que seja relevante, que alguém tenha colocado, e aí abra para poder explanar alguma questão mais importante. A gente vai, essa apresentação está gravada, e aí depois a gente vai disponibilizar o link para todo mundo que se inscreveu no chat e está participando, e quem eventualmente não pôde participar ou chega atrasado, né? Para quem tem alguma certificação do PMI, não somente o PMP, né, esse evento aqui vale um PDU. Então, é uma forma de se desenvolver e aí evoluir os PDUs lá no PMI. E aí a gente pede também para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, que a gente tem publicado muita coisa, compartilhado muito conteúdo, e tem muita coisa útil para vocês absorverem nos nossos meios de comunicação. Vamos lá. Bom, falando inicialmente da Fato, a Fato ela nasceu com o objetivo de ajudar os clientes aí a planejar e controlar melhor os projetos de software, né? Para quem já conhece a Fato, ela nasceu inicialmente para o trabalho relacionado à medição estimativa de software, usando a análise de ponto de função como a sua linha mestra. E aí, trabalhando isso com estimativa de projetos, com o planejamento dos projetos, né, planejamento de esforço, planejamento de recursos, previsibilidade de entregas. Esse foi o início da Fato. A continuidade disso, que é o trabalho que a gente tem difundido e crescido nos últimos anos, é a questão de requisitos de software. A gente, durante todos os trabalhos que a gente foi fazendo ao longo dos anos, a gente sempre acabava trabalhando essa questão de melhorar a parte de requisitos, desenvolvimento de requisitos dentro das empresas. A consequência que uma má coleta de requisitos ou uma má gestão de requisitos causa nos projetos causava transtornos para o trabalho que a gente acabava fazendo de medição e de estimativa. Então, quando a gente entrava para poder estruturar alguma área
relacionado a métricas, a gente esbarrava nessas iniciativas, necessidade, né, para que o trabalho de métricas também fosse efetivo, o trabalho de requisitos tinha que ser bem feito. Então, com o tempo, a gente entendeu essa importância e acabou abraçando essa área. A FATO ela não se limita especificamente à medição, estimativa e requisitos, mas o foco dela central tem sido nesse. De ponto de função, a gente tem um livro, que ele é o livro mais atualizado e mais vendido no Brasil. A gente tem já há alguns anos aí o Guilherme, o Cadu, para quem conhece, já difundem bastante esse livro. A gente tem como foco desenvolver um livro também de engenharia de requisitos. Isso aí está ainda em desenvolvimento e a gente deve lançar aí, talvez o ano que vem. A previsão era esse ano, mas vamos ver como é que as coisas caminham esse ano. E aí, falando um pouco dos cursos da FATO, né? A gente hoje trabalha muito com a parte de cursos na parte de análise de ponto de função, mas a gente tem trabalhado muito a questão de requisitos e a questão de gerenciamento de projetos, a parte mais introdutória e a parte de gestão de riscos de projetos. O objetivo de hoje é a gente falar um pouco mais da gestão de requisitos e como ela influencia diretamente a gestão de projetos e as consequências disso ao longo dos projetos. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a parte de consultoria da FATO, vocês fiquem à vontade para acessar a página que fala especificamente de consultoria. Lá a gente cita alguns casos mais específicos, mas a amplitude de assuntos que a gente acaba abordando vão muito além do que tá descrito lá. Acho que já deu um tempinho aí para a turma entrar. Vamos iniciar agora a parte da gestão de requisitos, né? Então, o que a gente tem notado, né, e o que a gente percebeu ao longo dos anos e por que desse webinar, né? O que tem sido efetivamente o calcanhar de Aquiles dos projetos, por que a gente traz esse webinar aqui para vocês. Bom, como agenda, a gente vai falar um pouquinho do que é a gestão de requisitos, a importância da gestão de requisitos para os projetos, a relação dessa gestão de requisitos com a gestão de projetos, as funções principais da gestão de requisitos, então quais são as atividades envolvidas, as dificuldades que todo mundo encontra, e aí como melhorar essa gestão de requisitos dentro da empresa. Então, essa é a agenda. Falando um pouco de mim, né, eu trabalho já com desenvolvimento de software desde 98, então já são praticamente 17, 18 anos trabalhando com isso. Trabalhei tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas, prestando serviço, né, então já tive atuando em diversos tipos de projetos de várias naturezas, aí, projetos bancários, projetos siderúrgicos, projetos industriais, sempre sendo ou gerente de projeto, ou analista de requisitos, então conheço bastante aí das dores aí que todo mundo enfrenta ao longo dos projetos. Primeira coisa, antes da gente abordar a questão da problemática de requisitos, né, vamos fazer um alinhamento aí sobre o assunto, né? Então, na visão do PMI, o que efetivamente é uma gestão de requisitos, né? Então, o PMI ele fala que é uma disciplina que ela é responsável por realizar o planejamento, a análise, a documentação, o monitoramento, a comunicação e o controle desses requisitos. Então, essa é a visão que o PMI diz. Nessa visão, o que ele acaba resumindo, né? O objetivo da gestão de requisitos é apoiar as pessoas que vão desenvolver o projeto a entender qual que é o desejo das pessoas envolvidas no projeto, né, dos stakeholders, chamados stakeholders interessados, as partes interessadas, entender esse desejo e aí alcançar o objetivo final, que é entregar um produto de software para o nosso cliente, né, para as nossas partes interessadas. Então, essa gestão ao longo do projeto e planejamento, toda
visão que o PMI procura trazer é justamente para que tenha mais sucesso na entrega do projeto. E aí a parte principal que o PMI procura destacar é a comunicação, onde a gente possa entender o que é a necessidade do cliente, transformar essa necessidade em um produto de software para ele se utilizar aí nas suas tarefas diárias. Então a gente tem que estar muito atento ao que acontece ao longo do projeto, né, que são as mudanças. E aí uma coisa que afeta bastante é a gente não gerenciar essas mudanças. E aí, o que a gente tem dentro do PMI, o que ele trata requisito, né, efetivamente? Ele fala que requisito é uma condição, uma capacidade que esteja presente em um produto ou um serviço, né, que vai alcançar um resultado para satisfazer alguma necessidade de um cliente, né, ou uma especificação aí formalmente. Então, um requisito é uma condição que a gente vai desenvolver dentro de um produto para atender uma necessidade de um cliente. Então, o requisito é a gente transformar o desejo em alguma coisa mais palpável, onde a gente tenha os projetos, os planos desses requisitos, para a gente poder transformar isso daí em um produto. E aí, o que é realmente importante, né? O PMI, em 2014, ele publicou um relatório onde ele se preocupou em fazer a coleta do que era importante para as empresas e o que afetava as empresas nessa questão de requisitos. Ele publicou esse relatório aqui, que ele fala aqui em 2014, né, que foi uma coleta de um material que eles fizeram, onde eles procuraram capturar isso daí. E aí, nesse relatório, tem esse link aí embaixo para vocês, ele procurou separar as empresas mais importantes, as empresas mais bem-sucedidas, e as empresas menos bem-sucedidas, onde eles procuraram destacar quais são as principais coisas que as empresas bem-sucedidas executam bem, que trazem bons resultados, e as mal-sucedidas, o que elas mais fazem de errado para ter mais problema. A gente não quer ter problema, a gente quer sempre ir atrás de bons resultados. Primeira causa grande, né, e que a gente vê claramente nos projetos, a questão do scope creep. E scope creep, para quem não sabe, a gente pode dizer que é um descontrole. O scope creep, ele é basicamente requisitos que são alterados ao longo do projeto, requisitos que surgem ao longo de um projeto, né, são requisitos que estavam lá presentes, mas que a gente inicialmente não tinha percebido que eles estavam lá. E aí a gente tem que gerenciar esses requisitos. Então, o scope creep é uma das principais causas e falhas, né, na execução dos projetos. E aí a gente precisa gerenciar melhor essa questão de alteração de escopo. Então, mudança de escopo. Muitas vezes o cliente fala, mas isso está no escopo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar se a gente efetivamente pensou naquilo ali como o escopo do projeto. E se a gente não pensou, a gente precisa administrar o que faz com isso. Então a gente precisa absorver o problema, que isso é um problema efetivamente, porque a gente precisa de mais tempo para executar uma atividade, a gente precisa de mais dinheiro para executar essa atividade, mas a gente não pensou inicialmente. Se a gente absorver sem comunicar adequadamente com o cliente, o que acontece? A gente atrasa o projeto, a gente estoura o orçamento. Então o scope creep é efetivamente o descontrole. Então a gente não gerenciar, ele causa um enorme problema nos projetos. A comunicação a gente não precisa nem dizer muito, né? A gente percebe aí as pessoas durante um trabalho de levantamento de requisitos, durante um trabalho de análise de requisitos, elas procuram perguntar, mas não confirmam o entendimento delas sobre o que seja o requisito. E o cliente, muitas vezes, ele não tem a preocupação de explicar claramente o que seja o requisito. Como é que a gente tem que fazer sobre isso? O que a gente deve fazer sobre isso? A gente pode usar diversas técnicas. E a gente tem técnicas e ferramentas para fazer levantamento de requisitos e verificação de requisitos, por exemplo, onde a gente melhora essa comunicação, onde a gente tem a garantia de que tudo que é necessário para desenvolver o software, a gente está coletando e vai controlar ao longo do projeto. A questão do envolvimento das partes interessadas é um outro problema, e aí isso é em conjunto também com o suporte inadequado para o patrocinador. Partes interessadas que
não querem se envolver muito com um projeto, né, chega até a ser engraçado, né? A gente está trabalhando para desenvolver um sistema ou um software para alguém e esse alguém não está interessado em desenvolver esse produto para ele. Seja até engraçado isso daí, mas isso acontece aos montes, né? Muitas vezes um projeto ele não nasce com as partes interessadas, ele nasce através de um patrocinador. E aí a gente tem que buscar um suporte melhor desses patrocinadores. Afinal de contas, o benefício é para ele, as partes interessadas também se beneficiam disso. Então a gente tem que ter atenção com relação a isso daí. Então todos esses problemas aí relatados aí em cima, e aí são vários, né? Essas daí são só as maiores causas. Ou eles impactam em requisitos, ou eles trazem problemas em requisitos. E aí, um dado interessante que o PMI coletou, 47% dos fracassos em projetos tem como causa uma gestão de requisitos deficiente. Então imagine, quase metade dos projetos fracassam por causa de requisitos. Isso é um grande problema. E aí, em termos de custo, né, a questão de uma má gestão de requisitos, quando não fracassa um projeto, alguma coisa em torno de 5% a mais de custo aí dentro dos nossos projetos aí. E aí tem um destaque também do PMI, as organizações que têm uma baixa performance em gerenciamento de projeto, elas desperdiçam cerca de 10% dos seus projetos, dinheiro jogado fora. Má gestão, retrabalho, perda de tempo, ociosidade. Então, são vários os problemas que acabam causando um projeto. As empresas que têm alta performance, alta maturidade em gerenciamento de projetos, cerca de 1% aí é desperdiçado no planejamento do projeto. Então você pensa, né? Se eu não tenho uma boa competência em gerenciamento de projeto, eu tenho que colocar 10% a mais, porque eu já sei que eu vou desperdiçar isso daí. É um dinheiro que eu vou jogar fora, é um tempo que eu vou perder com o meu projeto. E aí pode ser que eu não faça um planejamento de um projeto que ele não seja competitivo, em termos de concorrentes, né, ou nosso cliente não se interessa porque o projeto acaba ficando caro, então temos que ter atenção com relação a isso daí. E aí, olhando especificamente para projetos de software, né, os projetos de software, 20% de todos os defeitos que são encontrados, ele tem como sua origem os requisitos. Então, a gente já sabe que a gente vai encontrar 20% de defeitos por conta de requisitos. Qualquer coisa que a gente faça para melhorar nossa parte de requisitos de coleta, de gestão, a gente já minimiza significativamente. A gente vai ver no próximo slide quanto que isso custa ao longo do projeto. Então, quanto mais eficiente e efetivo a gente for na parte de gestão de requisitos, melhor é. Menos custo a gente vai ter ao longo de um projeto. E aí, um outro estudo aí do Vitor Basile, né, em 2001, ele fala que encontrar e corrigir defeitos após sua entrega pode ser até 100 vezes mais caro do que corrigir na fase de requisitos. Ok, existem defeitos que a gente não vai conseguir corrigir ao longo de um projeto, né? A gente não vai identificar um requisito errado ao longo de um projeto. Mas, quanto menos a gente tiver disso, melhor é. Então vamos procurar trabalhar uma gestão de requisitos melhor para a gente ter menos problema com relação a isso daí. Bom, falando dessa questão dos números, né? Uma consequência, né, de requisitos, toda vez que a gente tiver que corrigir requisitos, a gente custa alguma coisa, a gente tem algum retrabalho envolvido no projeto. Como mais tarde for ao longo de um projeto, a gente tiver que voltar a alguma atividade, então, na fase de requisitos, se a gente, durante um levantamento, a gente percebe uma falha de entendimento, a gente percebe algum conflito entre requisitos, e durante a fase de requisitos a gente corrige essa inconsistência, isso daí a gente tem uma consequência relativamente pequena. E aí a gente consegue até absorver ao longo do projeto esse retrabalho que a gente vai ter que confirmar, recoletar, readequar o que está escrito dentro dos requisitos, né, dos nossos modelos. Então a gente corrige de maneira bem mais tranquila. Se a gente chegar
Lá no teste de aceitação, por exemplo, que é um lugar comum para a gente testar software, né? A gente não testa ao longo de um projeto, a gente não verifica, a gente não valida muitas das coisas que a gente faz de maneira adequada, né? A gente não valida de maneira adequada, a gente deixa tudo para a área de teste fazer. Lá no teste de aceitação, toda e qualquer correção que eu tiver que fazer, que for como consequência requisitos mal coletados, a gente tem que refazer todo um conjunto de funcionalidades, todo um conjunto de elementos dentro do nosso software, né, que isso chega a custar 5 vezes o que seria se a gente tivesse feito da maneira correta da primeira vez. Se a gente implantar, aí eu falei de 100 vezes, né, esse outro estudo aqui, ele fala em torno de 20 vezes. Então, a gente já vê todo qualquer trabalho que a gente puder fazer ao longo do projeto para poder minimizar isso daí, menos custo a gente vai ter, mais resultados a gente vai ter. Então, a gente procurar minimizar essa questão de retrabalho, de redesenvolvimento, recodificação, replanejamento, remodelagem, tudo que envolve alguma coisa, né, significa dinheiro indo embora. Dinheiro indo embora, a gente poderia fazer mais coisas dentro do mesmo projeto. Então, poderíamos ser mais efetivos. E aí, falando um pouco, né, olhando um pouco para a gestão de requisitos aí dentro da engenharia de software, né, a engenharia de software analisa aí a questão de requisitos, que uma boa gestão de requisitos, né, ela tem que ter um conjunto de atividades, né, que a gente vai executar usando um conjunto de técnicas para a gente obter, para a gente documentar e para a gente gerir, aí, no caso, manter, né, esses requisitos ao longo do projeto, visando atender uma necessidade do negócio. Isso aí sempre se preocupando com qualidade. Então, o nosso objetivo com a gestão de requisitos é usar um conjunto de técnicas para que a gente possa entregar melhores produtos que alcancem o resultado para o negócio. E aí a gente consiga executar mais projetos com mais como é que eu diria, né? Projetos mais efetivos. E aí eu destaco aí embaixo, né, essa questão de modelos, né? Então hoje em dia está muito forte essa questão de modelos ágeis. E aí a gente tem que o que eu destaco aqui, né? Então, questão do sequencial, modelo iterativo incremental, os modelos ágeis. Eu não estou entrando nesse mérito de qual modelo eu estou utilizando, né? Um modelo cascata, aí só abrindo esse parênteses, né? Um modelo cascata, o que ele procura trabalhar, né? Que a gente só avance de uma fase de levantamento de requisitos para uma fase de projeto, depois que eu garantir que todos os requisitos foram coletados. Que eu consegui entender, que eu consegui validar, que eu consegui compreender qual é o objetivo e a necessidade do negócio e qual é a entrega que eu tenho que fazer com isso. Sempre que eu tiver que voltar para alguma atividade, eu vou estar fazendo o quê? Um retrabalho. O modelo sequencial ele pensa dessa maneira, né? O modelo iterativo incremental ou o modelo ágil, ele já pensa de uma maneira um pouco diferente requisitos. Ele entende que você defina aí uma faixa de tempo, né, para você fazer uma coleta da primeira iteração sobre os requisitos. Então, vamos dizer, vou fazer trabalho de levantamento de requisitos durante 2 semanas. E aí, nesse meu projeto, nós vamos fazer 3 iterações. E aí a gente vai, durante essas 2 semanas, levantar os requisitos. Ao fim das 2 semanas, o que a gente tiver coletado e com a qualidade que a gente tiver coletado os requisitos, a gente avança de fase. O que isso significa, né, quando a gente for na próxima iteração, né? O usuário tem a necessidade de uma funcionalidade. Na primeira iteração, ele conseguiu descrever toda a necessidade dele, toda e qualquer regra existente sobre aquela necessidade? Obviamente que não. O objetivo do modelo iterativo incremental é justamente esse, que você dê oportunidade para o cliente ver alguma coisa onde seja mais palpável para ele entender o que é a necessidade dele e poder escrever um pouco melhor para você, para que na próxima iteração ele complemente isso daí. Isso significa retrabalho? Não. Isso é só uma outra forma de trabalhar. O modelo ágil é a mesma ideia. O modelo ágil nada mais é do que o modelo iterativo incremental.
Só que o modelo ágil, a gente entra, a visão do modelo ágil está muito mais ligada à parte de construção, como a gente vê, né? Eu vou falar Scrum, né? O Scrum é muito mais ligado à construção do que a parte do levantamento de requisitos. Então, eu falei do modelo iterativo incremental mais para ser um pouco mais amplo sobre o assunto, né? Então, abrir esse parênteses aí mais para destacar. O que é importante? Independente de qual é o modelo que você esteja seguindo, gestão de requisitos ele tem que ser feito sempre. Você tem que entender como você vai coletar os seus requisitos, entender e definir como você vai documentar isso daí e validar junto com o seu cliente, e como você vai gerir esses requisitos, para que no final das contas você tenha um produto de qualidade e atenda a necessidade do negócio dele. Não interessa qual é o modelo que a gente vai seguir. A forma que a gente vai conduzir a gestão dos requisitos que é diferente. Então não tem muita restrição com relação ao modelo, né? Não existe uma característica específica sobre isso. E aí, olhando um pouco uma visão funcional aí, né? Visão funcional da gestão de requisitos ao longo de um projeto, né? Então, é o que a gente já executa normalmente, né? O trabalho de licitação é um trabalho onde a gente vai procurar levantar e entender os requisitos aí, fazer as coletas, entrevistas, para que a gente possa, através dessas informações, fazer as nossas análises, né, efetivamente, para a gente organizar esses requisitos, documentar isso daí, verificar um entendimento do requisito, priorizar também os requisitos dentre os N que vão existir ao longo do projeto, para a gente poder projetar o nosso software. Então, na análise, a gente já começa a pensar em projeto. E aí, esses requisitos, a gente começa a entrar numa questão de organização dele durante a análise, para que a gente possa já pensar em como a gente vai implementar, como a gente vai codificar. Então, durante a análise, a gente trabalha muito modelagem, prototipação, para nos ajudar a fazer um trabalho melhor de licitação também. Então, o trabalho de licitação e análise, apesar de a gente estar fazendo aqui uma seta, né, ele acaba sendo um trabalho meio que paralelo, né? No momento que a gente licita, a gente já vai fazendo análise, a gente vai pensando em como a gente vai organizar isso daí, a gente já começa a pensar em priorização. E o que é importante, né? Definido e terminado o trabalho de licitação e análise dos requisitos, a gente passa isso aí para uma outra instância, né? Para a gente poder gerenciar esses requisitos ao longo do projeto, para que a gente evite justamente o que eu estava falando, qual era o maior problema que a gente tinha no software, que é a questão do scope creep. A falha em monitoramento e controle é o maior problema que a gente tem em requisito. Então, requisitos que surgem, requisitos que mudam, e a gente não trabalha para pensar isso daí. Uma mudança, como é que afeta no projeto, qual é a consequência disso de prazo de custo, como é que a gente vê isso daí no resultado de um projeto. É essa visão aí que a gente entende no movimento aí nessa visão aí do funcionamento da gestão de requisitos. Bom, olhando para dentro do PMI, né, muita gente olha para o PMBOK, né, e vê basicamente essa parte de gerenciamento de escopo, onde tem aí a questão de planejar o escopo, que aí tem a questão do monitoramento e controle, né, a coleta de requisitos, definição de escopo, validação de escopo, a própria EAP, e a questão do controle do escopo. Todo mundo olha e pensa que é só essa atividade, efetivamente, que é a gestão de requisitos. Mas a gestão de requisitos ela é muito mais ampla dentro de um projeto, né? Ela já começa dentro do termo de abertura. Dentro do termo de abertura que tem o objetivo do projeto. Tem a necessidade da entrega, o que efetivamente o cliente quer. Ela está dentro do nosso termo de abertura. E aí tem outras áreas também aí que são importantes, dentro do plano, do projeto, isso também acaba ficando, a gente tem que tratar alguma coisa sobre a gestão de requisitos. E uma outra parte importante também, que eu vou destacar, é a questão das partes interessadas. A gente precisa conhecer muito bem para quem que a gente vai fazer esse software. Porque a gente vai precisar conversar com essas pessoas, a gente vai precisar validar o projeto com essas pessoas, para justamente a gente ver se o resultado final do que a gente vai desenvolver é efetivamente
o que vai atender a necessidade das partes interessadas. A gente não pode fazer um software que a gente não vai atender uma necessidade de alguma parte interessada. A gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso daí. Tem outras áreas aí também, mas o destaque mais importante são esses daí que eu acabei de mencionar. E aí, falando nas dificuldades, né, e voltando um pouco nessas dificuldades aí, detalhando um pouco melhor, né. Então, um dos problemas é como a gente identificar e resolver a questão da falha de entendimento. Então, uma comunicação ruim, o cliente explica uma coisa, eu entendo outra, é uma coisa muito comum em projeto. Por quê? Para o cliente falar em plano de contas, por exemplo, que é uma coisa da contabilidade, é uma coisa óbvia. Ele não precisa explicar como é que funciona um plano de contas, porque para ele isso é muito óbvio. Só que para você que trabalha com software e não entende nada de contabilidade, você vai ter entendimento muito falho. E aí a gente tem que ter um cuidado de sempre quando a gente vai entrar em alguma área de conhecimento que a gente não domina, a gente se preparar para isso. Então a falha de entendimento vai muito em função dessa questão de um fala uma coisa, o outro entende outra, e aí um entende pela metade. A gente precisa sempre, ao conversar com o cliente, confirmar os nossos entendimentos, ver se a gente compreendeu tudo. E aí a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. No próximo slide aí a gente vai ver uma questão de telefone sem fio que vocês já conhecem bastante. Uma outra questão, a gente precisa minimizar a ambiguidade e a subjetividade. Então, como a gente escreve requisito na nossa linguagem, né, a forma que eu escrevo é de um jeito, a forma como eu expresso é de um jeito, e lá quem vai projetar o software, que não sou eu, que envolve o arquiteto, envolve os projetistas, eles têm que entender também da mesma maneira. Então a gente precisa encontrar uma linguagem que a gente consiga se comunicar. E para isso surgem os modelos. Os modelos que existem aí ao longo da nossa história de desenvolvimento de software, né? Então hoje em dia é mais conhecido o ML e os modelos de processo, eles procuram facilitar essa comunicação, uniformizar a linguagem, para que não seja exclusivamente texto. Então, procurem abusar um pouco de modelos. Modelos ajudam a gente a se comunicar internamente. Talvez não tanto com o cliente, mas ajudam internamente. E aí, um outro problema é a gente garantir que todo o escopo que está ali, que o cliente falou, a gente entende que tudo aquilo ali é suficiente para a gente desenvolver o software. Então, o escopo está completo? A gente tem que ter cuidado com relação a isso daí. E aí, vamos nessa tirinha aí. Essa tirinha, ela é bem conhecida de todo mundo, né? Então, o cliente explica uma coisa, um balanço aí com três áreas aí para balançar, o entendimento do líder de projeto é outro, o projetista fez outro projeto, o consultor, né, descreve como sendo uma poltrona, o cliente foi cobrado como se fosse receber uma montanha-russa, e no final das contas o cliente queria, na verdade, era um balanço com um pneu. E aí, o que a gente tem de problema nisso daí, né? Aqui a gente vê claramente questão de comunicação, fora outros problemas aí que a gente já detecta. Mas a comunicação é o grande problema aí destacado nessa tirinha. O cliente explica uma coisa, no final das contas, ele queria outra, né? Então, até mesmo a explicação dele e sobre a sua necessidade também é uma distância muito grande. E aí é um destaque que a gente dá, cuidado, nem sempre o que o cliente pede é o que a gente vai fazer para atender o objetivo dele. Então o objetivo dele muitas vezes é um, e o que ele está pedindo muitas vezes não vai alcançar aquele objetivo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existem requisitos que são expressados ao longo de uma coleta de requisitos, de uma fase de licitação, que eles não têm que entrar no sistema. Simplesmente isso. A gente tem que retirar eles do sistema, porque eles não são importantes e não fazem o cliente atender aí o objetivo. E a gente tem que entender qual que é o objetivo do projeto. Então não desfoquem de qual é o objetivo do projeto, o objetivo final do projeto. Mais problemas aí que a gente tem, né? A questão da falta de estabilidade de requisitos, né? Isso é uma coisa comum? Acontece o tempo todo? Acontece. O que a gente precisa fazer? Gerenciar, monitorar, controlar, nesses processos mudam,
envolvidos em projeto mudam. O que a gente precisa fazer é monitorar isso daí e controlar para garantir que a gente não afete o resultado final do projeto. Então tem que ter muito cuidado. Mudanças acontecem. E aí o Keiper Jones, né, que é um estudioso aí nos projetos, aí ele fala que requisitos dentro de um projeto, eles mudam a razão de 2% ao mês. E aí quanto maior o projeto, maior a quantidade de mudanças que a gente percebe no projeto. A questão do envolvimento, né, já tinha comentado um pouco antes, né, então chega a ser até engraçado, né, como é que a gente vai desenvolver um sistema para quem não precisa de um sistema, né, porque se o cara não pode se envolver, como é que a gente vai desenvolver um sistema para ele? Ok, existem pessoas que, apesar de precisarem, realmente não tem tempo. A gente tem que encontrar maneiras, né? A gente vai atrás de referenciais, busca outros sistemas que atendem a necessidade dele, vai atrás de outros materiais para a gente coletar. E aí a questão é, o gerente do projeto tem que estar muito atento a isso daí e envolver muito o patrocinador, para justamente não ter a consequência de atraso em projeto e o projeto não atender a necessidade do cliente. A questão dos conflitos, aí já envolve uma questão bastante política, né? Como é que a gente lida entre conflitos, aí, com os conflitos entre os requisitos, né? As necessidades aí são diversas, o que a gente quer alcançar com o projeto são diversos, como é que a gente lida com isso, com essa parte política aí. Lá no levantamento das partes interessadas, a gente tem que ter um cuidado de entender qual é a posição hierárquica das pessoas e qual é o resultado final que a gente quer alcançar e para qual equipe a gente vai alcançar esse resultado. Para que a gente possa, na hora de resolver os conflitos, priorizar e organizar conforme a importância aí dessas partes interessadas, para a gente poder entender quais são os mais prioritários. Às vezes uma pessoa que ela está num nível mais baixo na hierarquia, ela pode ter uma voz ativa muito grande. E aí acabar influenciando toda uma execução de um projeto e, no final das contas, não alcançar o resultado final. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora que a gente está levantando quem são as partes interessadas no nosso projeto, qual é a influência delas aí ao longo do projeto. Outra questão, outro problema, né, é a gente saber exatamente qual é o contexto. Então, falar o domínio do problema, né, então, qual é o contexto que a gente está envolvido, né, dentro da empresa, aonde que a gente está envolvido, quais são as nossas fronteiras aí, com quais áreas que a gente vai lidar, o que a gente tem de problema com essas áreas, qual é a necessidade que a gente vai atender, qual o contexto, qual é a área de negócio aí que a gente está envolvido. Durante um projeto a gente precisa procurar se isolar um pouquinho dessas questões aí, sociais e políticas e organizacionais, né? Essa questão de poderes aí que eu estava mencionando um pouco antes, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí. E essa questão de critérios para priorizar os projetos, a gente tem que ter muito cuidado. A gente estabelecer esse critério e acordar com essas partes interessadas. Antes de começar um projeto, a gente tem que ter um planejamento muito bem feito, para a gente poder definir a regra do jogo antes do jogo começar. A gente querer definir como a gente vai priorizar depois que a gente está com os requisitos coletados, gera uma confusão muito grande. Então, antecipe-se. Você vai precisar priorizar requisitos no projeto. Muitas vezes você não tem tempo para atender todos os requisitos. Então, tem uma restrição de tempo. Então, atenção às suas restrições. Vamos lá. E aí, como é que a gente trabalha para melhorar a gestão de requisitos, né? Dentro desse estudo que o PMI fez, né, ele elencou como os pilares principais para melhorar a gestão de requisitos, focar em pessoas, em processo e na cultura da empresa. 20% das empresas, né, elas relatam uma alta maturidade aí na gestão de requisitos. E aí, quando a gente olha para aquele estudo lá, a gente vê, né, quando ele fala de pessoas, ele destaca que as empresas, elas reconhecem que elas não têm habilidade para reconhecer e desenvolver as habilidades das pessoas em N coisas, né? Em gestão de requisitos, que é o foco daquele estudo, ela fala que ela reconhece mesmo que não desenvolve a habilidade das pessoas. Isso me lembra muito uma vamos dizer, anedota, né? Vamos dizer assim, uma historinha, onde tem um coordenador e um gerente, né? O coordenador chega e fala para o gerente,
eu preciso capacitar os nossos analistas para poder desempenhar tal atividade. E o gerente pega e fala, não, mas a gente capacitar as pessoas aí é muito caro, né? E elas podem ir embora. E o coordenador fala, o problema é se elas ficarem e a gente não treinar. Então, a gente tem que fazer com que os nossos gerentes, eles entendam que, desenvolvendo as nossas competências, eles ganham muito mais do que a gente, porque a gente traz melhores resultados, economiza no final das contas. Então, a gente tem que aprender a vender que a nossa capacitação traz um retorno significativo para a empresa. A gente precisa ter muita atenção com relação a isso daí. As empresas também, elas reconhecem que elas não envolvem recursos adequados para poder fazer uma gestão de requisitos adequada. E, consequentemente, falha na gestão do projeto. E aí o scope creep vai acontecer à torta e à direita. Então, para vocês verem, metade das empresas, elas entendem que elas não fazem uma boa gestão de requisitos. Então, tem que entender que as empresas estão atrasadas em relação a essa questão, apesar das consequências. Dentro do processo, né, um outro pilar aí que o PMI destaca é a questão de processo. A gente padronizar, definir, formalizar processos onde a gente tenha boas práticas ali definidas, um conjunto de técnicas, a gente procurar formalizar isso dentro da empresa é extremamente importante. E menos de 50% das empresas citam que elas têm um bom desempenho nessas práticas aí abaixo. Então, por exemplo, qualidade de produto, né? 50% delas dizem que alcançam produtos de boa qualidade, né? Menos de 50% a questão da satisfação do cliente final. Então, menos de 50% das empresas satisfazem o cliente final. A competência, né, do responsável pela gestão de requisitos, né? As empresas entendem que elas não preparam as pessoas e não dão a competência adequada para quem faz a gestão de requisitos. Então, só 40 e poucos %, né? E aí são várias as questões aí que o PMI destaca, né? E aí, vocês olharem aqui, gestão de mudança, né? Cerca de 30% apenas reconhece que elas têm um bom desempenho em gestão de mudança. E aí, gestão de mudança é scope creep. E vocês veem, então, tem um mundo de empresas aí que não fazem uma boa gestão de mudança. A consequência, a gente já falou, 47% dos projetos fracassados. Então, a gestão de requisitos é tudo. E aí, na questão da cultura, né, que o PMI destaca, né, principalmente é sensibilizar quem está na alta administração e quem patrocina o projeto, né, que eles entendam as consequências aí de uma má gestão de requisitos. Esses diversos números aí que eu apresentei para vocês e que vocês podem obter lá nesse material do PMI, e tem outros materiais, tá? Isso aí é só para a gente destacar o material atual. Então, um material bem atual que a gente procurou trazer para vocês. Então, essa sensibilização a gente faz apresentando resultados. Então, se a gente melhorar a questão de gerenciamento de mudança, quantos % a gente vai melhorar em resultados dos nossos projetos, né? Então, se a gente melhorar, se a gente implantar uma prática, quantos % que a gente vai trazer de resultado a mais, né? Eu vou trazer 2% a mais de resultado. 2% que a gente melhore na gestão de requisitos já é alguma coisa bastante significativa no final das contas. Então, é só a gente aprender a mostrar para os nossos superiores, né, que essa gestão efetiva traz bons resultados. E a maior parte das empresas não valorizam. Existe um movimento atual aí de desenvolvimento da competência de analista de negócio. Gestão de requisitos está dentro dela, tá, gente? E aí, essa questão da analista de negócio, dessa competência dentro das empresas, apesar de ser um movimento novo, tanto do PMI quanto do IBA, isso já existe nas empresas há muitos anos. O que está surgindo agora são corpos de conhecimento para poder trazer melhores práticas e uniformizar essa questão das melhores práticas. Então, procurem trazer os números e apresentar esses números para os seus gerentes, para que eles possam entender que, fazendo melhor, a gente traz mais resultado. E aí a gente é mais efetivo na entrega dos nossos projetos.
Então, lá no PMI, eles falam que 35% das empresas entendem que o valor da gestão de requisitos ela é bastante efetiva, né? Então, é isso que o PMI procura trazer. E aí, falando do PMI e do IBA, né, todos os dois estão aí polarizando essa questão da análise de negócio, onde requisitos está dentro, e eles criaram duas certificações, cada um com a sua certificação, né, onde eles procuram vender boas práticas. Usem essas boas práticas para poder aplicar essas boas práticas dentro da gestão de requisitos na empresa de vocês. Então tomem um cuidado. Quem quiser mais referencial aí são diversos, né? A gente tem um monte, procurei destacar o que a gente procura utilizar e aplicar nos nossos cursos e nas nossas consultorias. A gente usa as boas práticas porque ali está compilado o melhor, o best in class, né? Vamos dizer assim. Então, o próprio PMI tem seu corpo de conhecimento, o Babok tem o seu corpo de conhecimento também. Existe o Swedbook, né, que é o Software Engineering Body of Knowledge, está na versão 3, também tem boas informações ali. E o PMI tem desenvolvido essa área porque ele percebeu as consequências disso nos projetos. Então, ele percebeu que estava um pouco capenga, o que estava dentro do PMBOK era muito sucinto, e ele procurou desenvolver essa área de conhecimento, e tem toda uma área dentro do site do PMI para poder tratar disso. E aí tem vários materiais ali. E a gente tem diversos outros materiais aí que a gente pode fornecer para vocês. Queria agradecer a atenção de vocês, e aí destacar uma coisa importante, né, que aí é uma fala que a gente traz, faça somente uma vez, mas faça certo. Então, isso é um destaque que a gente procura dar, porque a gente economiza, a gente entrega melhores projetos, a gente traz o cliente para o nosso lado. Cliente satisfeito é cliente feliz. E aí a gente tem resultados mais efetivos no projeto. Vamos agora à questão das perguntas, ver o que eu não cobri, ver o que eu consigo atender aí dentro do tempo aí. Guilherme. Tem uma pergunta, na verdade, tem um comentário da Marli. Ela fala: onde eu trabalho se faz a contagem estimada, esse número é dividido em 3 partes: definição de requisitos, desenvolvimento e testes, 33% para cada fase. Se houver scope creep, não se faz a recontagem estimada. É mais um comentário, né? Não é uma pergunta, mas se você quiser comentar isso aí. Eu vou copiar aqui copiar a pergunta da tela de novo aqui. Acho que eu consegui entender o que ela quis dizer, né? Bom, a questão do scope group, está dando microfonia. Marli, o que eu procuro destacar, né? A estimativa, ela vai conseguir capturar todos os requisitos que a gente vai executar ao longo do projeto. A gente vai conseguir evitar scope creep ao longo do projeto? Não, a gente não vai conseguir evitar. A gente vai poder, de alguma maneira, planejar isso daí? Com certeza. Historicamente, nos seus projetos, você sabe que teve variação de escopo ao longo do seu projeto. Se você fez só uma estimativa no início, não reestimou ao longo de um projeto, e no final das contas entregou um projeto com 100 horas a mais ou 300 horas a mais, considerando que uma parte disso é scope creep, né, o que você tem que entender? Né, que na sua estimativa você planeje também um crescimento de escopo, e aí você coloque uma contingência técnica no seu planejamento, na sua estimativa, para evitar justamente que você não considere isso daí na hora que está fazendo a estimativa do seu projeto. Não sei se eu consegui responder, né? Mas tá dando microfonia aqui para mim do Guilherme, então
se vocês conseguiram ouvir direito. Tem mais alguma outra aí importante? Tem. Do Marcos, ele pergunta como fica a gestão de requisitos usando as metodologias ágeis. Como fica a gestão de requisitos e metodologias ágeis, né? Bom, não sei se eu consegui compreender muito bem qual é a dúvida, né? Metodologias ágeis, elas têm uma questão principal, né? Eu vou falar iterativa e incremental, porque, no final das contas, metodologia ágil cai em iterativa e incremental. As pessoas precisam entender que metodologia ágil, metodologia interativa e incremental, ela parte do pressuposto que você não vai finalizar o levantamento de requisitos para você continuar o desenvolvimento do seu software. A entrega final de um projeto, ela só acontece quando todas as funcionalidades completam aí a necessidade do cliente, né? A gestão de requisitos, ela acontece ao longo do planejamento diário, do planejamento semanal, ao longo do planejamento de interações. Então, quando você está fazendo um planejamento de interação, você pensa na interação, quanto tempo vai demorar essa interação? Vamos planejar uma interação de 2 semanas, ou uma interação de 1 mês. Tá, o que cabe de requisitos aí dentro para eu fazer ao longo de 1 mês? Você define o que vai caber de requisitos ao longo desse mês, e aí o que não couber, você deixa para a próxima interação. E toda semana, ou todo dia, ou como você estiver gerenciando o seu projeto, você vai administrar como está a completude aí do seu requisito. Tudo que foi pedido para essa iteração, para esse requisito, já foi atendido? Se foi atendido, ok. Aquela funcionalidade, naquela iteração, ela foi completamente atendida. Não quer dizer que a funcionalidade foi completamente atendida conforme a necessidade final do cliente. É necessário a gente avançar na próxima iteração para que a gente revise esses requisitos aí que já foram desenvolvidos para ver se o usuário tem alguma necessidade complementar à funcionalidade. E aí talvez você também não fez toda a funcionalidade ou atendeu todo o requisito por uma restrição de tempo. Ele vai entrar a continuidade dele na próxima iteração. Não sei se eu consegui responder bem isso daí, mas a questão da gestão de requisitos, ela, no modelo iterativo incremental, ela acontece muito mais forte do que no modelo cascata que as pessoas executam, porque a gente está sempre fazendo o gerenciamento do projeto, acompanhando o andamento do projeto nos modelos ágeis. Mais alguma pergunta aí, Guilherme? Tem uma pergunta do Sérgio Brígido. Como conciliar gestão de requisitos usando o paradigma ágil, iterativo, com contratação a preço fixo? Vou copiar aqui. Como conciliar a gestão de requisitos usando paradigma ágil iterativo com contratação a preço fixo. O fixed price, né? Bom, eu não entendi efetivamente qual é o problema, né? O requisito em si, a necessidade do cliente, a gente não contrata preço fixo por requisito, né? A gente contrata preço fixo para um projeto. O que é necessário atender para aquele projeto e como você vai desenvolver o projeto, aí é a sua decisão de projeto. O que é importante eu tenho uma necessidade de um cliente, eu preciso coletar os requisitos para desenvolvê-lo, né, para atender essa necessidade, e o preço está dentro dessa necessidade aí, o foco é a necessidade. Os requisitos, a gente tem que entender se tudo que a gente está desenvolvendo cabe dentro daquele preço. Isso a gente precisa ter atenção. Só o que é importante e não cabe, que eu destaco bastante, é que a mudança de requisitos entre interação não é retrabalho. Isso aí é simplesmente a continuidade da execução do projeto. Você tem iterações, você tem fases, você tem ciclos, como você quiser definir no seu projeto. Você pode ter 5 iterações no seu projeto. O projeto tem várias atividades, vários requisitos sendo atendidos e sendo retrabalhados, vamos dizer assim,
ao longo dessas iterações. Eu planejo no início e o que é a entrega final. O modelo iterativo incremental, o modelo ágil, ele vende a ideia de que eu não preciso coletar todas as informações sobre o requisito para que eu conclua a atividade de levantamento para poder desenvolver aquele requisito. Se isso já é uma venda da ideia que isso é vantajoso eu não esperar terminar, por que eu vou cobrar meu cliente por uma alteração de escopo? Isso não é alteração de escopo. É só um modelo de desenvolvimento que ele é um pouco diferente. Então, a gente não pode confundir querer cobrar alteração de escopo onde realmente não tem alteração de escopo. É simplesmente uma complementação do desenvolvimento do requisito. Então, não confunda modelo de desenvolvimento com preço fixo. Tome cuidado. Isso aí precisa ter cuidado. E aí, destacando essa questão aí que as pessoas fazem muito conflito, a gente fez um trabalho de preparar um modelo de gestão para Itaipu, que é justamente mesclando essa questão de requisitos, iteração, com a questão do preço. E aí esse modelo que a gente fez lá em Itaipu é um modelo que foi dentro de um contrato, que existe lá dentro dos contratos deles, eles usam bastante esse modelo iterativo incremental. Esse modelo de gestão deles funciona muito bem. E eles entenderam que entre iterações, retrabalho precisa estar muito bem acordado que efetivamente é retrabalho, porque senão entra como evolução do requisito. Se o modelo prega que isso é evolução, por que você cobra retrabalho? Né? Não faz sentido. Mais alguma pergunta? Qual ferramenta para gestão de requisitos free vocês aconselham? Ferramenta para gestão de requisitos, né? Free. Tem algumas, eu não tô me lembrando exatamente quais são as ferramentas que a gente tem free, né? Bom, vou deixar essa pergunta aí para responder depois, porque aí a gente não quer fazer nenhuma propaganda e não deixar de fazer propaganda de ninguém, né? A gente não está vendendo nenhum produto e aí não quero pecar aí pela falha aí de comunicação com ninguém. Essa pergunta aí a gente responde depois no blog aí, um apanhado de ferramentas, tanto free quanto paga, para poder apresentar para vocês. Outra pergunta do Jefferson. Vou copiar aqui. Entendo que grande parte do gerenciamento de requisitos está na gestão de projetos, porém tenho adotado uma postura de também manter os requisitos após o fim do projeto para sua devida manutenção, no caso de software. Vejo que isso extrapola o contexto do PMBOK. Não é propriamente uma pergunta, é um comentário. Copiei. Não entendi muito bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que ele fala é... Opa. Entendo que grande parte do gerenciamento de requisitos está na gestão de projetos. Sim e não, né? A pessoa que faz o gerenciamento do projeto não necessariamente é a pessoa que vai fazer o levantamento de requisitos. Se a gente pensar em projetos pequenos, ok, muitas vezes quem está fazendo o levantamento é o próprio gerente de projeto, mas muitas vezes a gente tem papéis distintos. Quem que vai saber se o requisito está completo, não está? Não é o gerente de projeto. Isso é responsabilidade de quem está à frente do levantamento. Então essa pessoa precisa ter muita atenção. E aí o gerente de projeto precisa estar muito alinhado com a equipe dele, essa questão de prazo, escopo e tempo de um projeto, né? Escopo, prazo e custo, né, de um projeto, para entender se o escopo está atendido e o que é necessário para fazer dentro de um projeto. Ele precisa estar muito alinhado aí com a equipe que faz o levantamento, não é especificamente a pessoa da gestão, né? Ele fala por aí ter adotado uma postura de também manter os requisitos após o fim do projeto. Eu não entendi. Para a sua devida manutenção no caso de software. E vejo que isso extrapola o contexto do PMBOK. Bom, a gente...
aí o Jefferson fala aqui que existe uma equipe de sustentação para manter o software. Ok, ele tem uma fase aí onde ele termina um projeto e entrega para uma equipe de sustentação. O que é importante para ele é entender se o que ele terminou de projeto atende à necessidade inicial do cliente, não somente os requisitos que estão ali dentro, mas a necessidade final do cliente. Então precisa estar bastante alinhado, porque senão ele pode entregar para a sustentação um conjunto de melhorias a serem feitas maior do que o próprio projeto. Você tem que tomar muita atenção com relação a isso daí. E a equipe de analista de requisitos, que é o braço direito aí do gerente de projeto. Legal. Mais alguma aí, Guilherme? Tem mais uma pergunta aqui, Adriana. Pergunta se existe alguma técnica para conseguir elicitar de forma clara e conseguir abranger o máximo de itens na documentação que está fora do escopo do projeto, né? Na verdade, o que ela quer saber é como garantir que a especificação está completa, né? Que não ficou nada fora, deveria estar dentro. Essa é a pergunta. Primeira coisa, né? A gente tem que ter modelos adequados aí para a gente usar. Quando eu falei sobre processo, e aí dentro do processo a gente tem técnicas, ferramentas e modelos para a gente adotar dentro dos nossos projetos, né? E aí, modelos de documentos de requisitos, onde a gente separe requisito funcional de requisito não funcional, requisitos que não fazem parte do escopo, modelos que a gente vai usar, né? Então, vou usar um diagrama de caso de uso, vou usar um diagrama de contexto. Esse diagrama de contexto é um diagrama muito interessante de se utilizar em projeto. Especificação de casos de uso. Então, usar esse conjunto de artefatos, essa parafernália, vamos dizer assim, para executar um bom projeto, vai procurar nos garantir que a gente está coletando tudo que é necessário para atender a necessidade do cliente e não colocando ali para a gente fazer dentro do projeto o que não é necessário. Então, a priorização é uma coisa que nos ajuda muito a definir o que vai ficar fora do escopo do projeto. Então, muitas vezes a gente tem restrição de tempo. A gente poderia ficar coletando requisitos semanas, meses de requisitos. Mas não, a gente tem que fazer um projeto em 6 meses. E aí, o que dá para fazer dentro de 6 meses? Não dá para fazer tudo. Os recursos não são infinitos. A gente tem que entrar junto com os nossos clientes para, junto com eles, priorizar e definir qual é o escopo do projeto. Se quer fazer uma evolução depois, uma segunda versão do produto, ok, mas deixa para uma versão futura. E aí a gente acordar aí durante essa priorização aí também. Então usem e abusem de modelos, mas usem só o que é necessário. Então, muitas empresas, elas adotam uma metodologia fixa, né? Você tem que ter documentos de requisitos, modelo de caso de uso, diagrama de sequência, um monte de artefatos que muitas vezes são desnecessários no projeto. Então, entendam qual que é a necessidade do projeto, qual que é o tamanho do seu projeto, qual que é a complexidade do seu projeto, e só façam o que é necessário. Então, fazer o planejamento de requisitos na hora que eu vou fazer um projeto, quais são as atividades que eu tenho que fazer? Tenho que fazer entrevista, eu vou ter que fazer observação de campo, eu vou ter que fazer uma sessão de brainstorming com as partes interessadas. Como é que eu vou gerenciar esses conflitos aí? Então pensem antes de começar um projeto como você vai conduzi-lo, porque cada projeto ele tem um contexto diferente. A gente não pode ter uma metodologia de desenvolvimento fixa, né, onde a gente não possa variar conforme a situação. Então hoje as empresas muitas vezes têm uma metodologia, desenvolve projetos de vários tipos para várias grandezas, várias complexidades, e todas elas querem a mesma metodologia, não faz o menor sentido. O pessoal chama isso muito de tailoring de projeto, né? Dizer como você vai conduzir um projeto, quais são os artefatos envolvidos, isso aí ajuda bastante. Quais são as técnicas que a gente vai utilizar? Mais alguma pergunta? Pelo tempo aqui, acho que tem duas perguntas rápidas aqui da Fernanda. Vou ver se eu consigo resumir aqui. Ela pergunta da diferença entre a certificação do PMI e do IIBA
São certificações de análise de negócio. Fernanda, são dois corpos de conhecimento diferentes, né? O PMI tem o Standard de Análise de Negócio, o IIBA tem o BABOC, são conteúdos similares, porém são distintos. O PMI é mais recente, do ano passado. Cada um tem os seus critérios de elegibilidade, então aí tem que olhar, assim, dentro do programa do PMI fala e do IIBA fala, mas em termos de conteúdo, né, o corpo de conhecimento das duas é bem similar. Aí a questão, qual que é mais aceita no mercado, é cedo falar, porque a do PMI é recente. E tem uma pergunta do Wagner aqui, também rápida de responder. Ele fala que é sobre a questão do número de defeitos, né, 80% estão nos requisitos. Aí ele pergunta a fonte. Eu acho que tem no slide aí, eu acho que não é esse número que aparece, não, 80% dos defeitos nos requisitos. Se você puder voltar ali, Gustavo, só para conferir. Ele fala que o trabalho dele não é isso que acontece. Eu acho que o número não é bem esse mesmo, não. 20% de todos os defeitos. 20%. Tá, falando aí para Fernanda rapidinho, né? Fernanda, qualquer um dos dois que você abraçar, você vai estar com um bom corpo de conhecimento. Se você quer se desenvolver, os dois, eles são muito parecidos, como o Guilherme disse. Escolha um dos dois e pode abraçar na fé, sem problema algum. Você vai estar muito bem assessorada, né? O que cabe muito destaque é que o PMI é uma comunidade muito maior do que o IIBA, né? Então o IBA veio na frente, mas é uma comunidade bem específica e bem menor do que o IIBA. Então escolha qualquer um deles que você está muito bem. Bom, gente, como a gente já extrapolou o tempo, as perguntas que não foram respondidas, eu vou deixar para responder, vou pincelar aqui as que não foram respondidas para responder no blog, vou procurar compilar essas perguntas aí e mandar essa resposta num blog para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. E meus contatos estão aí, meu telefone de São Paulo, meu telefone do Espírito Santo, o nosso telefone de São Paulo, meu Skype. Fiquem à vontade para se comunicar conosco. Às vezes eu demoro a responder, porque vida de consultoria muitas vezes é muito corrida, e fico à disposição de vocês aí para o que for necessário. E contem conosco. Como o Guilherme destacou, o próximo webinar é de gestão de riscos. Vale a pena, não percam. E até a próxima, gente. Muito obrigado.